palmito. Você viu que foi de queijo bom, hein? Delícia, deixa eu gravar aqui só. Não foi a Cátia que fez essa vez. Pois é. A gente está retornando então. Tem mais aí 1h e alguns minutinhos para conversar. Já acabou o coffee break. Que foto legal, um cafezinho com horário. Pontualmente, agora nós voltamos. Bom, nossa próxima parte desse nosso bate-papo é sobre esse livro aqui, ó. O Céu e o Inferno. Aliás, Adoro esse livro. para quem já viu esse livro, já pegou Já li. na mão, já leu, ó. Qual que é o nome desse livro, gente? Qual é o nome do livro? Como é que é? Milagres e... Não sei se é esse. É o Céu e o Inferno, a gente sabe disso, né? Justiça Divina, isso. A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo. Embora não esteja na capa dele. Então esse livro, ele traz, né, em outras tantas oportunidades, né, a forma ou a maneira pela qual Deus nos julga. Melhor dizendo, Deus nos traz oportunidades para nós nos julgarmos. Porque Deus, na verdade, não julga. Ele só coloca condições para que nós julguemos nossos atos lá na frente. Então, se olharmos, por exemplo, esse livrinho, ele foi escrito em Paris em 1865. Então, 151 anos que já foi escrito. Né? A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E se olharmos para o nosso tema de ação e reação, tudo aquilo que fazemos tem uma consequência. Lembra da foto? Qual é a foto? A gota no mar. Vamos lembrar sempre dessa foto agora. Então, tudo que nós fazemos tem uma consequência. E se há uma consequência, tem que haver justiça. Se nós causamos o mal ou afligimos o nosso próximo, alguma coisa vai acontecer para nós o quê? Repararmos aquela fragilidade, aquela magia, né? a mazela e assim por diante. Então, no capítulo 7º desse livro, tem assim 33 tópicos, não dá para esquecer, porque são 33, a idade de Jesus, né? 33 tópicos que são intitulados o Código Penal da Vida Futura. Por que ainda precisamos de um Código Penal? Por quê? Imaginem se na estrada lá, na 101 indo para São José, não tivesse lá speed limit. Como é que seria? Será que as pessoas dirigiriam a 55? Ou a 120? Ou a 30? Tão perigoso quanto, né? Alguém está a 70, alguém a 30. Ou seja, precisamos ainda, na nossa atual condição, desse código penal. Se fizer isso aqui, ó, vai acontecer aquilo. Né? Se acontecer aquilo outro, aconteceu aquilo outro. Porém, não é um código penal como vimos lá atrás, Talião, né? Muito pelo contrário, né? Não é. Lei de Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente, não é um código penal da vida futura. É um código penal que eles acreditavam para a vida presente. Porém, que vem fazer o Espiritismo abrir nossas perspectivas. Essa não é nossa única vida. Né? Então, algumas delas. Primeira, por exemplo, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente, já faz parte, né? Tem a ver com o grau de pureza ou de impureza. Quando nós desencarnarmos, eu vou sofrer, eu não consigo ainda perdoar tanto como eu gostaria. Eu não consigo ainda, né, ser benemérito, bom quanto eu gostaria. Não consigo ainda fazer tal coisa quanto eu gostaria. Aquilo vai nos incomodar, ou seja, por quê? Vai nos fazer querer outras oportunidades. Vai bater na porta lá do Ministério da Reencarnação e falar, olha, eu adoraria tentar de novo ser palestrante espírita, porque eu não consegui ainda fazer direito, vou lá fazer de novo. E aí muitas vezes nós voltamos em próximas encarnações para reparar os mesmos erros que não conseguimos reparar nas pretéritas, nas encarnações passadas. Muitas vezes. Ou seja, voltamos no mesmo ciclo de pessoas, de condições tais, melhores possíveis para conseguirmos reparar. Igual aluno, né? Lá na 5ª série, vocês aprenderam a fazer equação de segundo grau, lembra? Okay? X mais, XY mais, também é igual a zero. Qual o valor de X? Meu Deus, o que esse cara está falando? X, nem lembro mais. Enfim, vocês lembram a álgebra, a equação, né?
Aí quem não conseguiu aprender, faz o quê? Volta para a quinta série. Ah, não gosto. Volta para a quinta série, até conseguir aprender. Ah, mas não consegui fazer tal coisa ainda. Vamos voltar até conseguir aprender. Então a bondade divina é tão grande que ela nos dá tantas oportunidades quanto forem necessárias para o nosso refazimento ou melhoria. Então, por exemplo, quando vemos espíritos assim mais puros como André Luiz, né, que passaram por dificuldades na Terra, né, só que se modificaram e conseguiram mudar o futuro, eles passaram e aprenderam aquilo. Qual é o nosso objetivo? Aprender, gente. O nosso objetivo aqui na Terra é aprender. Aprender a ser um pouco menos egoísta, menos orgulhoso, mais caridoso, mais humilde, né? E assim por diante. Entre tantas outras, né, matérias de conhecimento. E não só o conhecimento comportamental, né, do nosso lidar assim, fazer assado, mas também o conhecimento das ciências por aí. Então, aqueles que não gostam de matemática, meus pêsames. Voltaremos aqui para aprender matemática em outras encarnações. Não tem jeito. Né? Não tem como. Né? Porque o espírito puro, o espírito feliz, é aquele que já tem as duas asas do conhecimento e do amor desenvolvidas. Ou seja, temos ainda muito que aprender, gente. A gente não pode desanimar. Não pode desanimar. Por quê? Porque a completa felicidade prende-se à perfeição. Ou seja, eu não vou ser nunca perfeitamente feliz enquanto eu não estiver perfeito. Porém, nós temos momentos de felicidade. Por exemplo, como esse aqui. Entre amigos, entre colegas, companheiros, né? No domingo de manhã poderíamos estar na praia, no piquenique. Decidimos o quê? Algumas horas do nosso dia passar aqui ouvindo falar sobre Jesus. Então, esse já é um momento de felicidade. Onde confraternizamos entre amigos queridos, esse encontro fraterno e assim por diante. Então, já demos o primeiro passo, né? Já estamos a caminho, né, dessa felicidade lá na frente. A purificação completa do espírito, ou seja, que é a perfeição, né? Toda imperfeição, se temos várias, né? Não vou poder listar porque vou ficar até amanhã de minha listando aqui. É por sua vez causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda a perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Eu gostaria de trazer isso, porque muitas vezes nós caímos e cometemos erros. Né? Daqui 2 slides eu vou falar sobre eles. Caiu. O que a gente tem que fazer? Levantar, sacudir a poeira e continuar trabalhando. Nos auto-perdoar é importantíssimo. Eu fiz assim, falei mal da fulana, até hoje não consigo. Já falou? Ok, falou, peça desculpas. Fez uma coisa triste, muito complicada? Se desculpe. Aconteceu aquilo, ok, passou. O que eu posso fazer para reparar e para mudar o futuro? Né? Ninguém pode mudar o passado, meus amigos, ninguém. Né? Porém, todos nós podemos mudar o nosso futuro. Todos nós. Temos as ferramentas necessárias para mudar o nosso futuro. Como queiramos ou não, depende de cada um de nós. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma única só qualidade boa que não seja fonte de gozo. Ou seja, tudo aquilo que nós já temos como qualidade, já consegui superar aquilo, já consegui fazer tal coisa, eu não me incomodo mais com aquele que me fecha na estrada, eu já adquiri aquilo. Então, para mim, aquilo é uma fonte de felicidade, uma fonte de bem-estar, uma fonte de gozo, como diz aqui. Né? Mas se nós, ainda a nossa atual condição aqui, o carro, né, na estrada ali, já batidinho, se nós pararmos para pensar que todos nós cometemos erros ainda, o que são nossos erros? Né? O que são nossos erros? Por que nós erramos ainda? Será que eu erro mais do que eu gostaria? Menos? Será que eu erro muito? Erro pouco? Será que eu pisei na bola? Ou falou tal coisa? Ou fiz tal coisa que não deveria ter feito? Quais são nossos erros? Ou melhor ainda, né? Por que nós erramos ainda? É muito simples. Né? Porque somos espíritos muito imperfeitos que estamos tentando uma criança. Uma criança vai, coloca a mão na tomada, aí o pai fala, filhote, não tomou um choque aí, filho. Aí a criança vai lá, olha assim, o pai vira para lá e vai e põe de novo. Aí toma um choque. Nós erramos. Né? Aprende, tomou um choque e nunca mais coloca de novo. E sofreu a consequência. Né? Então, quando nós erramos,
Óbvio que tem uma consequência. Né? Talvez não naquele momento. Mas erramos porque não conhecemos ainda. Esse aqui é o segredo. E aí somos infinitamente maiores que eles. Porque muitas vezes nós fazemos coisas ruins. Gente, eu sou honesto aqui, né? Ninguém é anjo, não estou vendo asa nenhuma aqui. Tem asa aí atrás? Eu não estou vendo nenhuma asa de anjo. Nenhuma, não tem asa. Ou seja, nós todos cometemos erros. Nós causamos aflições nas pessoas. De repente falamos mal, fofoca, comentários que não precisam ser feitos. Né? A gente causa o mal-estar muitas vezes nas pessoas. Nós fazemos o mal ainda. Não gostaríamos, mas fazemos. Porém, isso não nos torna pessoas más. Isso nos torna o quê? Nos mostra que ainda temos comportamentos que precisamos trabalhar ainda. Nós somos muito maiores que nossos erros. Porque esses erros são o quê? Simplesmente acidentes de percurso. Só isso. Faz uma estrada de 2.000 quilômetros, aí o pneu fura. Você falou, o pneu furou, chovendo. Um acidente de percurso pode acontecer. Todos estamos sujeitos a acontecer isso. Nós não podemos perder o foco. É o destino. Né? Onde queremos chegar. O GPSzinho lá estava, vai à esquerda, esquerda, você vai à direita. O tráfego, meu Deus, eu entrei à esquerda. A gente usa o Waze, né, que é mais chique. O Waze sabe tudo, onde tem rua tal, não tem como perder com isso. Né? Imagina que o Waze para nós é o Evangelho de Jesus. O Waze para a gente é o quê? Código penal da vida futura. Não tem como errar, gente. Quando a gente aprende esse código penal, a gente sabe que se eu fizer um mal aqui, ó, lá na frente eu vou ter que ser responsável por isso. Porém, de novo, a misericórdia e a bondade de Deus é tão infinita que ela nos dá condições para atenuar. Ela sabe o que acontecia lá dentro naquela situação. A misericórdia sabe, o Flávio errou, mas ele estava um motivo ou outro, uma atenuante ou outra. Não é desculpa, gente, pelo contrário. Nós somos sempre os últimos responsáveis pelo que fizermos. Né? Porém, existe uma diferença entre fazer 100% ciente e fazer 20% ciente do que está fazendo. Uma grande diferença. E aí vemos, por exemplo, né? Sempre o coração que nos ama profundamente, nossa mãe, nosso esposo, nossa esposa, aquele ser querido, né? Que nós não vemos os olhos físicos, está ali do nosso lado. Lembra o André Luiz, no nosso lar? Quem lembra vai lembrar. Quantos anos ele ficou perambulando no umbral, sem saber o que fazer, né? Sem chamar de suicídio. Ele lembra quantos anos? 8. Quem foi a pessoa que fez ele mudar? Ele mesmo. Acordar assim. A mãe dele. A mãe dele. A mãe dele é a avó. Ela fez ele acordar para a situação. Óbvio que já merecia ter tudo isso, mas a mãezinha dele que fez ele, filho, por que você está assim? Por que está acontecendo com você? Então a gente vê que sempre nós temos pessoas, todos meus amigos, até o pior criminoso, tem pessoas que amam. A mãe sempre ama o filho. Pior que possa ser o filho, a mãe sempre ama o filho. E se nosso Deus, que é nosso pai, nossa mãe, suprema inteligência do universo, né, nos ama infinitamente mais do que nossos pais maternos, né, ou paternos, ou seja, ele nos ama sem condição nenhuma. Eu sei que o Flávio ainda tem esse erro aqui, essa dificuldade ali, eu amo assim mesmo. Eu vou fazer o que eu puder para ajudar com que ele consiga superar, trabalhar, se desenvolver, progredir e alcançar a redenção um dia. Esse é o nosso caminho. Né? E somente pelo amor de Deus é que essas chagas são cicatrizadas. Que chagas? Os nossos erros. A gente erra, né? Tem uma ferida, tem um corte, tem que cicatrizar, assim por diante. Não tem como, gente. Né? Não tem como. Nós não conseguimos cicatrizar as feridas por nós mesmos. O que traz para o nosso próximo tópico, que é sobre a causa das aflições. Como nós dissemos, não tem nenhuma asa aqui atrás, não tem nenhum anjinho aqui, então todos nós temos aflições, não é verdade? Todos temos dificuldades, todos temos sofrimentos, né? Mas da onde vem esses sofrimentos? De onde será que acontece? Por que será que eu sofro? Da onde vem tudo isso? O que acontece comigo que eu passo por isso e meu irmão não passa? O meu pai passa, minha mãe não passa. Ou eu passo, meu vizinho não passa. Ou meu vizinho passa, eu não passo, e assim por diante. Por que isso tudo? Da onde, né? Será que somos vítimas? Ah, eu sou tão triste, tão pobrezinho. Eu tô tão bom. Acontece comigo isso. Será que é verdade? Será que existem vítimas da humanidade? Não? Isso que a gente vê aqui em alguns minutos. Então, como parte das dificuldades atuais que nós vemos aqui, né? Temos as dificuldades, as causas das aflições, tanto
pretéritas, né? Ou atuais. Então, uma dificuldade, um sofrimento, uma aflição geral, tem duas causas. Ou ela foi causada, duas maneiras de apresentar-se. Ou ela foi causada no passado, ou no presente. Não tem outra opção. Ok? Posso colocar uma coisa? Pode. Que eu acho que é importante, principalmente para os trabalhadores da casa espírita, é que, sabendo disso, né, muitas vezes chega alguém na casa espírita e com algum problema, e aí o trabalhador vira e fala, mas faz parte. Não, não façam isso, pelo amor de Deus, gente. Então, Não. mas acontece, Não. né? Então, assim, para que... eu acho que é importante falar da sensibilidade, Sim. do bom senso, que muitas vezes o espírita não tem. Né? O ser humano não tem, né, trabalhador- em geral. O trabalhador falta um pouquinho disso. Ó, no obrigado, trabalhador, Bento, por ter colocado isso. Eu acho, gente, que a função primordial do centro espírita não é a palestra, não é o passe, não é a água, não é a comida. Óbvio que é bom, a comida é gostoso. Não é a recepção. Quem fica recepcionando as pessoas que chegam pela primeira vez. Porque a recepcionista ou recepcionista é o cartão de visitas do centro espírita. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Aqui é a sua casa. Sinta-se à vontade. Tem perguntas aqui para ajudar. Tem uma biblioteca, temos os livros, sala de passe, a palestra vai ser tal horário. Mas eu passo por uma dificuldade muito grande. Vamos ajudar você. Estamos aqui para ajudar, vamos trabalhar juntos. O que a gente pode fazer? Óbvio que a gente sabe, né? Alguma coisa existiu para acontecer aqui lá. Meu marido quer se separar de mim, minha filha não quer saber de mim. Óbvio que tem milhões de dificuldades, né? A gente sabe que alguma coisa existiu para que aquilo acontecesse. Porém, não é nunca nosso papel julgar, muito menos se a pessoa, filhote, você aí tá ferrado, hein? Vou te enganar não. Você tá feio pro seu lado do negócio aí. Claro que não, gente. O nosso trabalho como espírita é ser pacificador. É pacificar as pessoas. É ser gentil, é ser caridoso, é ser amável. Às vezes é só ouvir, Muitas né? vezes ouvir, né? E a pessoa vai e fala, estou passando uma dificuldade muito grande, assim, uma prova difícil. Todos nós temos provas difíceis. Por isso que eu falo, o papel do recepcionista é fundamental em todo centro espírita. Que ele é o cartão de visitas. Se chega na casa de uma pessoa que te trata mal, você volta? Não volta, né? Você não volta. Você chega aqui, o que acontece aqui? Aqui é a nossa casa, onde nós nos congregamos, né? A palavra igreja, gente, quer dizer congregação de pessoas. E congregamos, nos reunimos, participamos de atividades juntos, em conjunto, né? 2 ou mais pessoas em meu nome reunidas, lá ou aqui eu estaria. Né? Eu estarei. Temos a certeza que o nosso mestre está aqui do nosso lado. O Raul, o Haroldo conta uma história de Chico, que ele escrevia carta para as mães, e um dia chegou uma mãe no centro e falou, perdi meu filho. E o Chico simplesmente abraçou e eles choraram juntos por 15 minutos. Então, muitas vezes a pessoa chega na casa espírita com um problema e a gente, como trabalhador, acha que tem a nossa obrigação de falar algo para confortar aquela pessoa, mas muitas vezes não é o falar. Muitas vezes é um abraço, muitas vezes é só ouvir. Eu acho que, minha opinião pessoal, tá, gente? Eu acho que o recepcionista ou recepcionista deve estar ligado aos trabalhos da casa, deve ter relacionamentos com os trabalhadores, deve ter realmente atinado aquele ciclo fluídico e energético que o centro espírita oferece. Aí, com isso, vai poder oferecer o melhor para as pessoas. Né? A gente sabe que quem chega com uma dificuldade, ninguém chega aqui, porque eu vim aqui visitar, passear, bonito aqui, né? Legal, não tem nada que fazer. Não é assim que acontece, né, gente? Sabe disso. Né? Então, o recepcionista, como já falamos, é fundamental. E ele ou ela tem que estar sempre em sintonia com os trabalhos e os trabalhadores da casa. Por quê? Muitas vezes, né, ele tem que estar disposto a ser intuído. Um abraço, falar, fica tranquilo, se puder ajudar, tá aqui, sente-se, toma uma água. Né? Vamos falar depois. Muitas vezes não tem uma palavra para ser dita. O que você pode dizer, meus amigos, para uma mãe que perdeu um filho? Se vocês acharem a resposta, eu também quero saber, tá? Porque eu não sei.
Eu não tenho ideia. Né? A gente vê mães que perdem filhos por acidentes, por condições esdrúxulas. O que a gente pode falar, gente? Nada. Eu falei assim, ó, estou aqui para ajudar você. O que você precisar, fala comigo. Né? Às vezes é o que precisa. Né? Jamais. Ah, filho, a senhora? Não. Pelo amor de Deus, gente, não. Esse não é o nosso papel. Né? A pessoa vai cair a real dela depois que ela começar a estudar, aprender. E não é só porque vai ser... Não, pelo contrário. Quando nós aprendemos Espiritismo, nós vemos que sim, cometemos erros no passado, mas somos maiores que os erros. Nós somos muito mais que simplesmente um momento infeliz em nossas vidas. Todos nós temos a propósito. Todos aqui tivemos momentos difíceis, complicados, infelizes, nos arrependemos, não é verdade? De um monte. Né? Todo mundo teve aqui já. Então, não quer dizer que eu seja uma pessoa difícil ou infeliz. Não, pelo contrário. Eu estou aprendendo ainda. A criança que põe a coisa na tomada e toma um choque. Somos nós, gente. Né? Nessa nossa comparação, como nós, pais, né, adultos, lembra das crianças, os espíritos felizes nos veem como crianças espirituais ainda. Aí ele vai aprender, ele chega lá ainda. Calma, ele chega lá. Vai cair muito, vai se machucar muito, vai bater a cabeça na parede. Uma hora ele chega. Uma hora ele chega. Então, nosso trabalho é o quê? Se lembrar de alguma coisa só sobre a recepção, pacificadores. Nós temos que oferecer o quê? Uma palavra amiga, um ombro se precisar. Né? Estou aqui para ajudar você. O que você precisar, me ajuda, me chama. Né? Conte comigo. Isso aqui é a sua casa, meu irmão. Bom, já fez o trabalho. Obrigado, Mitos. Então, por que de sofrimento? Né? Aí vemos provas e expiações. Ainda o mundo passa por muitas dificuldades. A gente sabe disso. Muitas pessoas sofrem. Está vendo uma coisa muito triste sobre a Califórnia. Um estado rico, né? Um estado mais rico americano. 1 a cada 3 crianças da Califórnia passa fome hoje. Complicado isso, gente. O estado mais rico americano hoje, 1 a cada 3 crianças passa fome. É incabível o nosso raciocínio pequeno. Como é que passa tanta riqueza, tanto luxo aqui na Bay Area, né? A gente sabe disso. 1 a cada 3 crianças passa fome. Por que isso? A pergunta que nós fazemos é: o que nós estamos fazendo para diminuir o sofrimento do nosso próximo? Lembra Jesus? Enquanto estiverem chorando, eu ainda choro. Né? Enquanto não fizerem isso pelo próximo, não fazeis por mim mesmo. Então, nosso compromisso é o quê? Ajudar aqueles que estão mais próximos. Os mais próximos se tornam, entre outros mais próximos, nosso ciclo de influência vai aumentando, nosso ciclo de assistência, de amparo, de ajuda, vai aumentando, se expandindo. Esse é nosso trabalho. Esse é nosso trabalho. Então, vemos, por exemplo, crianças, sim, na África é muito comum, mas aqui não é tão diferente, gente. Tem gente que passa fome. Criança que passa fome aqui ainda muito. Então, calamidades, flagelos, lutas, provas, nós nos achamos em burilamento, progredindo. Óbvio que existe um motivo para aquilo existir. Jesus falou várias vezes, né? O escândalo é necessário, mas ai daquele que gerar o escândalo. Se nós pudermos diminuir o sofrimento de uma criancinha como essa, um pequenininho como esse, já estamos fazendo muito. Tem tantas opções para fazermos o bem, ou para ajudarmos esses pequeninos que passam por dificuldades. Muitas vezes é nem um prato de comida, é só você lá falar um oi, olhar, sabe? Coisa simples, gente. Então a gente olha, a terra se assemelha a uma casa em reforma. Parede para arrumar, sem janela, quem já passou por reforma sabe isso. É difícil, muita poeira, muita coisa fora do lugar. Mas tem que tentar ajeitar, colocar no lugar, limpar, jogar fora alguma coisa, fazer coisas novas, de repente você joga até fora, né, o marido, ele vai lá, coloca, né? Bom, mas volta aqui. Ou seja, o que acontece? A casa em reforma, né? A casa está se reformando. Essa é a nossa realidade hoje, na Terra. Com muitas dificuldades, né? Com muitos problemas. Porém, nosso compromisso é o quê? Tentar ajudar. Vou limpar um pouquinho aqui, vou pôr o tijolinho ali para ficar mais bonitinha a parede, vou carregar uma caixa, né, etc. e tal. Ou seja, porque aí, aos poucos, esse desajuste, essa desarmonização vai se transformando em quê? Em ajuste e harmonização. A gente dava aula para uma criança, um adolescente, lá em Massachusetts, né? Vários amigos, né? E um trabalho social para ajudar as crianças de bairros carentes.
ele melhor em álgebra, química, física, matérias assim, na área de exatas. Ele tinha uns 14, 15 anos, 10 anos atrás, mais ou menos, quando começamos esse trabalho. E aí, nossa maior felicidade, é entrar no Bank of America um dia e olhar lá o branch manager, aquela criança. Gente, não tem mais felicidade que isso. Não existe. Você pode comprar carros novos, você pode comprar, viajar o mundo inteiro. Quando você faz a diferença na vida de uma pessoa, quando você planta uma sementinha que seja ali, pequena que seja, óbvio que não é por uma pessoa só, mas uma estrutura em volta que fez pelo qual aquela pessoa conseguisse chegar onde ela chegou, aquela sensação é indescritível. A gente não consegue explicar. Né? A gente imagina que é uma pequena amostragem, vamos dizer assim, dos espíritos felizes, quando falam, vai lá, filho, não faz assim, vai lá. Aí você vai e faz. Yes, fez. Que bom que ele fez. Pequena amostragem. Então tem tantas oportunidades de a gente fazer um futuro diferente. De a gente fazer, né, um mundo melhor. Não é fazer um mundo melhor, vou criar um orfanato de 10. Não. Muitas vezes o vizinho passa por dificuldades. Às vezes o coleguinha do seu filho na escola passa por dificuldades. A gente nem imagina. Né? Então tem tantas oportunidades. Né? Aqueles que têm olhos para ver, que vejam. Aqueles que têm ouvidos para escutar, que escutem. Né? Nós estamos convidados a auxiliar essa, né, obra magnânima que é o mundo, todos os momentos. O que será que estamos fazendo para isso? Claro, Essa é a nossa pergunta. A Joana de Ângeles, ela faz uma colocação de que são os invisíveis aos nossos olhos. Né? É verdade. E o Divaldo passou por uma situação em que ele foi dar um abraço num garçom que era negro e que todo mundo se espantou, né, com aquela situação, e ela disse, pois é, Divaldo, são os invisíveis. Então, quando a gente olha, eu sempre digo, uma pessoa caída, alguém que tu ainda vê que está naquele erro muito mais grave do que o que a gente ainda já está fazendo agora, melhor dizendo, que já fez no passado muito pior do que aquele irmão, olha, se tu não vai poder fazer nada, mas olha com compaixão, faz uma prece, que a prece já vai ajudar. Mas não com aquele julgamento, com aquela coisa, está ali porque merece, está naquela calçada jogada porque buscou aquilo ali. Então eu sempre digo, faz uma prece. Se tu não pode levar para tua casa, ora por aquele irmão para ele ter força de superar aquela aprovação. Essa história é fantástica do Divaldo. Quem já ouviu, sabe, ele estava na África do Sul com umas pessoas muito ricas na época, fazendo um tour pela África do Sul. E esse evento num hotel muito chique na época, vem o garçom, negro, obviamente, né? E a Joana fala assim, Divaldo levanta e dá um abraço nele. Como assim? Joana, como? Levante, vá agora, dê um abraço nele, viu? Né? Enfática. Aí ele, ok, né? Você está mandando, eu vou, né? Foi dar um abraço no rapaz. E ele caiu em lágrimas. E ele caiu em lágrimas, depois que o trator descobriram, né? Ele estava com câncer, ele não tinha dinheiro para se tratar. Ele ia cometer o suicídio no próximo dia. Então, aquele abraço do Divaldo mudou a vida daquela pessoa. Tá? Então não precisamos ter fortunas para mudar a vida do próximo. Às vezes um abraço, um sorriso, meus amigos, um livro espírita faz com que a pessoa não cometa um erro muito maior. São coisas tão simples. Né? O carpinteiro, né? Carpintaria que tem aquele cinturão de ferramentas, nós temos as ferramentas necessárias para fazer o nosso trabalho. Só que aí a gente fica com preguiça, não, mas quem sou eu para fazer isso? Não sou um Divaldo, não sou um fulano. Não precisa. Eles têm o trabalho deles. Nós temos o nosso trabalho. Quantas vezes no nosso próprio lugar de trabalho, pessoas sofrem, têm dificuldades, a gente tem vergonha, porque aí pergunta assim, né? E aí, você tem religião? Eu sou espírita. O que é seu espírito? Você tem vergonha de falar que é espírita? Gente, se nós estamos na frente aqui da mensagem consoladora de Jesus e temos vergonha de falar que somos espíritas, precisamos mudar de comportamento, gente. Precisamos mudar. Porque a resposta ao espírita, mas o que é isso? É uma ciência, uma filosofia, uma religião, né? Que trata e que lida com, né, a natureza dos espíritos, onde nós viemos, onde nós vamos, bem como a sua comunicação com o mundo espiritual, assim por diante. Muitas vezes aquela pergunta vai se transformar em uma oportunidade maravilhosa para ajudar o próximo. Está aqui, ó. Leia, por favor. Leia para casa, leia um livro. Né? Às vezes aquele pequeno gesto salva uma vida.
E nós temos vergonha de falar que somos espíritas. Não, espírita. Nem fala de palavra espírito. Não tem nem vergonha de falar, sou espírita. Não, o que é isso? Né? E tem vergonha. Então percamos a vergonha. Né? Deixemos de lado isso e fiquemos sempre atentos para a oportunidade de ajudar o próximo. Que existem assim todos os momentos. Uma prece, pelo menos, um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um sanduíche, uma carona, não importa o que seja. Né? Nós temos a condição, as condições de fazer diferença na vida das pessoas. Por quê? Porque a gente aprende lá no Evangelho as bem-aventuranças. Né? A gente perguntou na segunda-feira, quem estava aqui segunda-feira não responda, por favor. O que são bem-aventurados? O que são bem-aventurados? Alguém sabe? Muito simples. Felizes. Ou seja, bem-aventurados, felizes os que sofrem, porque serão consolados. Os livres também. São livres. A gente estava na Mocidade Espírita 4, 5 anos atrás, né? Faz pouco tempo. Não muito tempo atrás. E aí estavam lá em São Paulo, faz muito tempo atrás. Aí estavam lá em São Paulo comendo sanduíche, um pastel, sábado à tarde. Aí chegou uma naquela época quase não tinha carro importado ainda, gente. Uma coisa assim, uau! Aí chegou um carro importado ali para comprar pastel. E aí, um menininho pobre pedindo dinheiro, pedindo ajuda. Aí um colega nosso da Mocidade falou assim, nossa, pro instrutor, né? Nossa, olha que triste aquele rapaz de rua, não tem comida, está sofrendo, né? Meu Deus, vou fazer uma prece para ele. Aí o instrutor falou assim, muito bem. Eu fico mais triste ainda de ver aquele outro, que com posses, dava para perceber que era muito rico, vendo a dificuldade na frente dele, não faz nada para diminuir a dificuldade. Aquele que está sofrendo, menino de rua, já está fazendo o quê? Ele está se preparando para ser consolado. Aquele outro, na época, né, com carro importado, muito bem de posses, está criando o quê? Situações para o sofrimento lá na frente. Lembremos que o mal é o quê? A ausência do bem. Se estamos numa condição onde podemos fazer o bem e não fazemos, meus amigos, é a mesma coisa que fazer o mal. E se nós estamos colocados naquela condição ali, nós não praticamos o bem, outra pessoa poderia estar ali e não está, consequentemente é a mesma coisa que fazer o mal. A mesma coisa. Né? E aí vemos, por exemplo, que de repente, né, por que será que todo mundo está triste? Um está feliz, o que ele tem de diferente? O que ela tem de diferente? Né? Quais são as causas atuais das aflições? Isso está muito fácil. Ah, foi uma vida passada. Isso aqui não fez nada de errado. Eu sou perfeito quase. Eu estava descendo asa aqui atrás. Né? Porque é muito fácil falar tudo lá atrás, tudo lá atrás. Não. Ao contrário, gente. Temos causas atuais das aflições, que são o egoísmo, orgulho, vaidade, ambição, ganância, excessos, maledicência, imprevidência, falta de paciência, intemperância. A lista vai, né? Vamos continuar ali, vai embora a lista. Né? Ou seja, sempre que nós nos comportamos assim, vamos ficar assim. Azulzinho. Não tem outra solução, gente. Não tem, é reação, reação. Fez aquilo, fez aquilo outro. Lei universal, não muda, nunca. Então a gente para e faz uma avaliação. Será que eu não sou egoísta? Será que eu não tenho orgulho, muito orgulho? Será que eu sou vaidoso? Me acho uma pessoa mais... Será que eu tenho muita ambição? Talvez ganância desenfreada, preciso de dinheiro, preciso de um carro novo, um telefone novo, uma casa nova, roupa nova, tudo novo. Será que eu preciso disso? Será que eu preciso mesmo? Excessos, né? Para que aqueles 50, 80 pares de sapato, minhas irmãs? Para quê? Para quê, né? Só que é. Para quê? Porque o irmão. A maledicência. Né? Ou irmãos também, né? Imprevidência, gasta tudo, esquece do futuro, né? De novo, tudo com equilíbrio. Nós precisamos viver com equilíbrio. Né? E não um barco, né? Que vai assim, cai porque volta para cá, volta para cá. Não vai ficar perfeito 100% do tempo. Nós temos que ter um equilíbrio. Né? Quer ver um exemplo muito comum, que nós ainda, a grande maioria da gente ainda participa ou divide? Por exemplo, eu não posso falar no meu trabalho porque meu chefe é muito bravo comigo, se eu falar alguma coisa ele pode, né, de repente vai ficar bravo comigo, vai mandar embora. Te entende, né?
De repente tem um trabalho, a hierarquia, aquela coisa toda. A gente entende, de repente não pode se pronunciar muito, você pode ter consequências lá na frente. Porém, você faz uma festinha na sua casa. Todo mundo faz festinha em casa aqui, né, gente? Chama os amigos, dá um churrasco, vai lá em casa, leva seus filhos, vamos fazer uma brincadeira lá e tudo. Aí, tá lá um filho seu, ou tá lá os seus amigos, e aí os amigos começam a ter comportamentos que você não gosta. Por exemplo, falar palavrões, ou fazer tal coisa, ou comportamentos assim, esdrúxulos, o que não está muito atinado ou alinhado com o que a gente aprende aqui no Espiritismo. Ninguém é santo, gente, pelo contrário, né? É um comportamento simples assim, ó. Falar piadinha contra as mulheres, né? Piada, a mulher tá no lugar da mulher na cozinha, né? Aquela coisa toda. Né? Aí, ou piada contra negros, ou piada preconceituosas, racistas, discriminatórias, e você faz o quê? Não, vou ofender meu amigo. Não, você tá meu amigo, não posso ofender. E aí você não ofende seu amigo, né? E os outros amigos em volta sofrem porque se sentem prejudicados. Isso acontece muito, gente. Infelizmente ainda. Nós, em nossas casas, devemos deixar que isso aconteça. Ó, fulano, desculpa, aqui na minha casa eu gostaria que você não falasse palavrão. Não gosto, eu não falo, minha esposa não fala, meus filhos não falam, por favor, não fale palavrão. Ó, fulano, essa piada machista, eu não sei que você fez aqui na minha casa. Tenho 2 filhas, né, a gente espera que elas cresçam. Essas piadas não têm lugar aqui em casa. Né? Ó, meu fulano, essa piada contra gays, eu não gostaria que você fizesse mais. Não sabemos quem vai se ofender com isso. Talvez ninguém aqui, de repente, né? Mas a gente não sabe. Então não faça mais, por favor. A gente perde a oportunidade de ajudar o próximo, ajudar aquela pessoa e que tem que estar em volta, e faz o quê? A gente é cúmplice naquela maldade. A gente é cúmplice naquela situação. A gente está fazendo o quê? Está sendo maledicente. Deixando que a imprevidência de um que quer ser engraçado, que quer aparecer, né? Ou os excessos, né? Ou, de repente, orgulho, porque minha mulher cozinha, eu não cozinho nada, né? O problema é seu, eu adoro cozinhar, acho maravilhoso cozinhar. Que moleque não gosta de um dia, Benzinho, hoje eu vou fazer comida para você. Né? Estudos provam que nos casais onde o homem ajuda em casa, nos deveres de casa, melhor dizendo, onde os homens compartilham os deveres de casa, porque os homens não devem ajudar as mulheres. Eles devem o quê? Fazer junto com as mulheres os deveres de casa. Os casais são mais felizes. A ciência prova isso, gente. Onde os homens trabalham junto com as mulheres, dividem as tarefas, o casal é mais feliz como um todo. E por que não trabalhar? Por que não fazer junto? Por que não ajudar? Colaborar, participar? Mas prefere o quê? Que a ideia lá de antigamente. Né? Nós latinos temos essa dificuldade ainda. Né? Esse machismo ainda muito, né, determinante em nossas educações, nossos comportamentos ainda. Falando nisso de ter, sempre tem uma pessoa no grupo que faz as coisas que você assim, não gosta, fala palavrão, mas tem às vezes que você não dá pra tirar as pessoas da sua vida. Então, mesmo você falando, pedindo para não fazer, o que você faz? Pode dar mais dicas, como lidar? Você pede uma vez, pede 2, pede 3. Ó, por favor, eu gostaria que você não fizesse isso mais. Porque me incomoda. Essa é a minha casa, a sua casa, são as suas regras. Se é o seu marido, aí você tem que, né? Pelo amor de Deus, você não, né? Of all people, você não, né? É diferente. Mas se alguém que você convidou, suas regras, sua casa, suas regras. Mas não só na sua casa, mas assim, onde você frequenta, assim, pode ser aqui no jazz, pode ser... O que eu procuro fazer? Minha sugestão pessoal. Quando alguém fala muita maldade, não fofoca, eu não tenho ninguém aqui, né, gente? Fala, não existe aqui. Não existe isso. Se eu vejo alguma coisa assim, eu procuro fazer o quê? Não fazer, ó, fulano, quem tá fofocando aqui é isso, cara? Pode fazer assim, que é feio, né? Não é caridoso. Aí eu troco de assunto na hora. Quando eu percebo que está desengolando o assunto, eu procuro trocar de assunto. Trazer uma outra coisa, mudar de... Porque a pessoa muda de sintonia. Né? Ô Flávio, isso que ela falou, eu trago para a casa espírita. E eu observo que o Raul falou sobre a questão da maledicência, que vai de encontro ao que tu estás dizendo, que é dever do trabalhador espírita, quando Sim. alguém está falando, tu ouve aquela conversa de um maledicente sobre algum trabalhador, é o teu dever chegar perto e dizer, peraí, mente, não é bem assim que tu está falando para cá, sobre a fulana. Não é bem assim. Vamos conversar, vamos chamar, vamos ver se a coisa é assim, vamos falar para ela. Então eu sempre procurei adotar uma filosofia do seguinte, se eu estou errando, sair do trilho, como tu falou, Mirtes, vem e fala para mim. Depois todo mundo pode até saber,
mas eu quero ser a primeira, por favor, porque eu quero me corrigir. Claro. Agora, eu acho desleal, e principalmente se falando de trabalhador espírita, e acontece, a maledicência correr por trás e a pessoa que está Não tá sendo sabendo. falada fica a última a saber. Então, é o dever nosso. Quando certeza. acontecer isso, de corrigir. Mas eu tô falando que, assim, às vezes tem pessoas que nem quer saber. Mas aí você eu concordo sempre- com ele, muda de assunto. Se vier comigo, É. vai Gente, dar uma direção no- diferente. qual que é a única... Quem você consegue mudar na sua vida? Você mesmo. Máximo. O máximo você consegue criar situações ou ambientes para que a pessoa se... Olha, talvez eu precise, no máximo, acontecer isso. Então ninguém muda ninguém. Você pode criar ambientes que a pessoa se, né, se questione e se modifique. Então você não vai mudar o fulano ou a ciclana. Né? Tenta ou trocar de assunto, ou mudar de Influenciar comportamento. pelo exemplo também, né? Exatamente. A vivência, o carinho. Óbvio que é difícil, não é fácil. Nós somos seres humanos, temos assim históricos, né, entre nós, assim por diante. Mas, de novo, nós aqui temos o compromisso, o objetivo de nos melhorarmos, todos nós. Né? O trabalho é constante. Já falando aqui, né? Uma ação em cima da outra, atrás da outra, aprendizado, a melhoria, o trabalho, o progresso. Temos esse compromisso conosco mesmo. Se alguém ia falar assim, ó, Flávio, você está meio que pisando bola aí, filho. Precisa mudar aqui porque está meio que sendo visto como tal coisa lá na frente. Eu adoraria que ele falasse isso para mim. Para que eu não continue ainda me emaranhando mais em maledicência ou coisas ruins, porque o tombo lá na frente é maior. Quanto mais cedo eu acordar, menos eu vou sofrer. Não tem jeito, gente. É assim que a vida funciona. Né? E nós, de novo, trabalhadores espíritas, temos que fazer o quê? Quando alguém está... Entender por quê. Né? Descobrir por quê. De repente eu tenho um dia infeliz, uma coisa... Não importa o motivo, né? Se puder ajudar, separar, tentar trabalhar, né? E ver, funcionar. Né? Se olharmos para as causas anteriores das aflições, de novo, todo efeito tem uma causa. No mundo existe muita injustiça. No mundo existem muitos injustos. Mas não há injustiçados. Se você está se perguntando, por que meu Jesus? Né? A pergunta deveria ser assim, por que isso para mim? O que isso vai me trazer de melhoria íntima? Ou uma doença, ou uma aflição, ou um comportamento X, ou uma dificuldade Y. Tudo existe uma causa. Tudo existe um porquê de existir. Essa é a nossa pergunta. Porém, a gente entende que é inevitável muitas vezes, né? Como lidar com o sofrimento? Todos sofremos, não é verdade? Todos passamos por sofrimento. Como lidar com ele? Né? Eu vou trazer a psicanálise, onde Carl Gustav Jung diz que o homem, né, o ser humano, tem que lutar com o problema do sofrimento. Olha que fantástico, tem que lutar com o problema do sofrimento, não com o sofrimento por si só. O oriental quer livrar-se do sofrimento, expulsando-o. O ocidental procura suprimir com remédios. E aí os remédios de antidepressivos estão assim, um monte de vendas assim mirabolantes. Por quê? Porque é o atalho. Né? Todo mundo quer a pílula para emagrecer, não é verdade? Você queria uma pílula assim que assim, amanhã você acontece com 20 quilos a menos? Quem não queria, né? Todo mundo. Só que, gente, não existe. Esqueça, não existe. Então a pílula mágica não existe. De emagrecer, de aprender mais. Você vai ter que sentar bumbum na cadeira, ler o livro, aprender ação e reação, céu e inferno. Você vai ter que participar de atividades como essas, né, para a gente aprender juntos. Você vai ter que participar de trabalhos voluntários para, né, alavancar a caridade lá de dentro, para ajudar o próximo. Não tem mágica, não tem atalho no caminho evolutivo. Todos nós temos que participar e fazer de acordo com a nossa vontade e com o nosso objetivo. Se você quer chegar lá, não tem atalho. Não tem pegar um avião e chegar lá, você vai ter que dirigir um carro. Ou muitas vezes a pé, que é difícil. Sol, né, complicado, cansaço. Ele continua. Mas o sofrimento precisa ser superado. E o único meio de superá-lo é suportando-o. Não adianta, gente. Não tem como pular de lado. Ah, amanhã eu sofro. Hoje eu estou muito ocupado para sofrer. Amanhã eu sofro. Não existe. Não tem como. Né? Aprendemos isso com ele, com Cristo. Né? Que sofreu demais. Né? E mesmo sofrendo, lembram as últimas palavras dele na cruz? Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Quando alguém nos faz um mal, nosso exemplo é Jesus. Deixa para lá. Ele não sabe o que está fazendo. Se ele realmente me conhecesse, se ele soubesse que sou uma pessoa que quero melhorar, que
quero progredir, quero me modificar. Ele não falaria isso. Ele sabe, de repente só conhece um pedaço do meu iceberg. Sabe o iceberg lá? No oceano? Tem só um pedacinho lá em cima. O que as pessoas veem da gente? Lá embaixo não vivem quase nada. Nossas emoções, traumas, dificuldades, experiências, reencarnações, né? Ninguém vê nada. Só vê a camada de fora, se você se apresenta. E lembramos sempre, sempre de Jesus. Se alguém quiser vir a mim, vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quer renunciar a si mesmo? Ah, será que eu tenho que doar todo o meu dinheiro, deixar minha família de lado e fazer isso? Não. Pelo contrário. Não. O doar-se, ou renunciar-se, deixar você para trás, é o homem velho para trás. É a pessoa velha que se preocupava em ganhar dinheiro, preocupava em fazer isso, preocupava em ter mais posses, em ter, e se preocupava muito pouco em ser uma pessoa melhor, em ser uma pessoa mais caridosa, em ser uma pessoa mais amorosa, mais, né, humana, mais pacífica, mais espírita, mais cristã. Nosso objetivo é esse. Ser cada vez mais, né, espírita, cristão, caridoso, humano, pacificador. Né? Por quê? Porque a gente não tem essa dificuldade toda, né, ou menos, pelo menos menos, das reações causadas pelas nossas ações infelizes no passado. Lembramos esse ser, né, maravilhoso aqui, essa figura de Francisco de Assis, né, o apóstolo da caridade. Então ele fala, na hora da sua morte, ele pede a Deus, né, que ele fala, meu Deus, eu gostaria de 2 graças apenas. 2 graças apenas. Uma pessoa que viveu, se dedicou a vida inteira aos pobres. Eu só queria 2 graças. A primeira delas, né, experimentar, olha que fantástico isso, gente. Sentir e experimentar todo o amor que Jesus teve e tem pela humanidade. Forte isso, né? E a segunda delas, toda a dor que Jesus experimentou na hora do Calvário. Um sofrimento que ele não precisava. Óbvio que não precisava. Ele deixou acontecer para que pudesse, até hoje, termos a humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então, muitas vezes, o sofrimento é necessário, gente. Não tem como passar, né? Não tem como deixar de lado. Temos que passar por ele. Né? Porém, com resignação, com tranquilidade, né? Sem nos, né, excedermos, sem nos desesperarmos, sem culparmos o próximo. Eu sou assim porque meu marido, o que é que eu faço? Acontece com isso? Não. Né? Nós sofremos porque nós precisamos sofrer muitas vezes ainda. Porque se não precisássemos, não estaríamos ali. Quando nós entendemos isso, muda a lente. Por isso que a gente fala, mas o espírita parece que tem menos problemas. Pelo contrário. Nós temos tantos problemas quanto todos os nossos companheiros aí não espíritas. A diferença significativa, o fundamental, é como encaramos os problemas. Nós não colocamos a culpa no próximo. Não colocamos a culpa na humanidade, na sociedade, no meu trabalho, no meu chefe, na minha esposa, no meu filho, no meu cachorro, no meu carro, não. Pelo contrário. Eu entendo que aquilo existe uma razão para ser. Pode ser que eu não entenda a razão ainda. Eu não saiba a razão. Mas eu entendo que aquilo existe uma razão. Ação, reação. Uma coisa aconteceu lá, que aqui tem essa reação. Ou no passado, ou no presente. Tá? Perguntas? Difícil, né? Digerir, né? Muita coisa. A gente faz uma pausazinha assim, 10 segundos. Tem uma passagem de Francisco de Assis que eu li no livro, não sei se é verdade, que quando ele estava morrendo, várias pessoas estavam em volta dele e uma das pessoas falou assim, quais seriam as últimas palavras, o conselho que ele daria, ou o que ele diria assim como a última, vamos dizer, a última frase da sua vida. Aí ele olhou para o jumento dele e fez, meu amigo, ele peço perdão e lhe agradeço por ter me carregado a vida inteira nas suas costas. Eu achei isso interessante. Olha que fantástico, porque, né, gente? Ele era muito... Em vez dele passar a mensagem para as pessoas, ele se dirigiu a uma linguagem. Olha que fantástico isso. Óbvio que é uma comparação bem aquém do que, né, que era Francisco de Assis, mas quando o Papa Francisco, esse Papa novo, que é maravilhoso, gente. Esse Papa, assim, é fantástico. Quando ele foi eleito, né, selecionado como Papa, a primeira coisa que ele fez foi ligar para o jornaleiro dele
falar, fulano, eu não compraria mais revistas e jornais na sua banca, porque eu vou morar agora na Itália. Olha que lindo isso, né? Falou, pô, você vai ter que achar outro cliente, que eu não vou comprar mais de você. Né? Pensando no próximo, na pessoa vendendo jornal para ele. Se a gente vê essas almas nobres, né, que passam pela humanidade, o Papa Francisco, né, o Papa Francisco, Francisco de Assis, trazem tantos ensinamentos simples. Meus amigos, Jesus falava para pescadores, para pessoas simples. Você não precisa de um PhD para entender Jesus. Pelo contrário, você precisa de dedicação, boa vontade, disciplina, o resto vem. Né? Óbvio que você ficar em casa vendo a televisão, coisas que não trazem muitos benefícios, não vai aprender muito espiritismo, né? Por isso tem essas leituras aí, as obras espíritas. Hoje é tão mais fácil, né? Meus pais apresentavam ainda, né? Querendo aprender, tão difícil conseguir um livro espírita, né? Só chamavam de macumbeiros, tinha aquele preconceito, né? 50 anos atrás. Quanta dificuldade é. Hoje em dia, você, na internet, está o livro lá na internet prontinho para você ler. Aí você não consegue ler, você pega, entra no YouTube e tem o livro falado para você. Gente, não tem mais desculpa, gente. Não tem mais desculpa. Quem quer realmente se melhorar, progredir, aprender, as ferramentas estão aí. Né? Cabe a cada um de nós. Como entender, então, a justiça divina? Porque, ó, eu entendo que o mundo passa por dificuldades todas, essas calamidades, esses males que acontecem por aí, esses tiroteios todos, esses, né, terremotos, tsunamis, avião caindo. Como acontece isso tudo? Né? Que tipo de juiz seria Deus? Né? Muitas pessoas, ainda que não entendem o nosso modo de pensar e ver as coisas, acreditam que Deus só gosta ou só se interessa por algumas pessoas. E outras não. Ó, Fulano, se você usar vermelho, eu gosto de você. Se amarelo, não. Ó, Fulano, se você tiver o cabelo assim, eu gosto de você. Se tiver o cabelo assado, não. Ó, se nascer num país tal, eu gosto de você. Mas se nascer num outro país, eu não gosto muito. Né? Ou seja, eles colocam uma interpretação muito pequena de Deus. Primeira pergunta do livro dos Espíritos. O que é Deus? Né? Inteligência suprema do universo. Causa primária de todas as coisas. Se ele é inteligência suprema, ele é muito mais suprema. Ele não tem mais, né? Aquilo, supremo. É o top. Né? O creme de la creme, vamos dizer assim. Então, como nós vemos, se nós já amamos nossos filhos igualmente, como esperar que nosso pai ama a gente diferentemente? Né? Não tem como. Esses irmãos nossos ainda estão equivocados. Né? Precisam de muitas orações, vamos dizer assim, e de ajuda. Então a gente entende essas calamidades, essas dificuldades, né? E assim por diante. Mas olha, por exemplo, essa pessoa, esse Liu Wei, né? É um chinês que aos 8 anos de idade, é um menino muito bom, prestativo, seus pais, o pai e a mãe, né, cuidavam dele. Aí com 8 anos, ele tem um acidente elétrico, está brincando de ir lá na China, pula num cabo com alta tensão e perde 2 braços. Aqui, ó, tem 2 braços. Aí muitos falam, Deus não existe, Deus não pode cuidar, deixa se acontecesse com um menino bom que nem esse, 8 anos de idade, assim, outro, né? Até alguns filósofos, né, como por exemplo o Epicuro, né, diz assim, se Deus quer prevenir o mal, pensemos, se ele quer prevenir o mal, mas não consegue, então ele não pode fazer tudo. Se ele quer e não pode, ele não tem poder. Né? Tudo bem? Ele continua ainda. Se ele consegue prevenir o mal, mas não quer, o que acontece? Ele é malevolente, porque ele deixa que o mal aconteça para as pessoas. Né? Continuando ainda. Se ele quer e não consegue, então por que o mal acontece? Então ele não é Deus. Ele quer e não consegue, não tem poder. Né? Não é o Todo-Poderoso, vamos dizer assim. Então, se ele não quer e não consegue, olha que fantástico isso. Por que chamá-lo de Deus? Olha que essa tese assim, é fantástica. Antes de Cristo, gente. Epicuro, um dos filósofos gregos, se Deus existe, por que há ainda tanto sofrimento na Terra? Ele faz essas simples perguntas. Né? Se ele quer prevenir o mal, né, e não consegue, ele não pode. Tudo bem? Se eu quero pegar um foguete e pôr na Lua, se eu não consigo, não tenho conhecimentos físicos, né, de aeronáutica, não conheço, não consigo. Tudo bem? Eu não sou tão poderoso assim, nesse tipo de faculdade, vamos dizer assim. Se ele consegue, se eu consigo e não quero, talvez eu deixe que aconteça essas coisas. Não estou me importando com o fulano, o ciclano que está passando por uma dificuldade ou outra.
Né? Aí, se ele quer, né, e consegue, por que deixa acontecer? Se eu quero prevenir o mal e deixa acontecer, será que eu amo aquele que está sofrendo? Né? Se ele não quer e não consegue, por que ele é Deus? Então? Coisas interessantes, que muitos ateus seguem essa linha de raciocínio. Né? Só que aí nós perguntamos para vocês, aonde está Deus? Aonde está Deus? Dentro de cada um. Ok? Onde está Deus? Será que ele está aqui embaixo? Lugar. Deus está aí? Tudo a parte. Onde Em que ele todos está? os lugares. Em todas as coisas. A gente fala que ele é omnipresente, né? Ele está presente em todos os lugares. Tem no Livro dos Espíritos, a primeira parte, né? Os atributos da divindade. Gente, é fantástico esse estudo. Os atributos da divindade. Né? Ele é onipresente, justo, bom, né? Onisciente, tudo isso. Tudo. Por quê? Porque se não fosse assim, ele não seria Deus. Só que Epicuro tinha uma visão ainda muito individualista da nossa encarnação. Uma vida só, né? É difícil mesmo entender isso. Quem não acredita em reencarnação, nós dizemos que é muito difícil acreditar em justiça divina. Porque só uma encarnação é difícil ter justiça. Por exemplo, nós nascemos perfeitos, né? Falando, com intelecto. E o exemplo de Sabino, lá do começo do nosso bate-papo de manhã. Lembra de Sabino? Poliano e Sabino? Um anão, né? Macrocéfalo, cabeça gigante, idiotia, não conseguia falar, não conseguia escutar. Será que Deus ama todos nós aqui mais do que Sabino? Não, pelo contrário. Existiram situações tais pretéritas que fizeram com que Sabino tivesse que passar por aquilo. Então, por exemplo, olha como nós estamos ainda muito presos, né, ao dia a dia. Quando nós vemos penas eternas, né, como é que vai separar mães e filhos? Irmãos nossos protestantes acreditam que se você vier aqui aceitar Jesus, você vai para o céu. Se meu filho não aceita, como é que eu faço? Desculpa, senhora, seu filho vai ficar lá no inferno porque não tem outra opção. Ele tem que aceitar Jesus. Como que se separa um filho do outro, de uma mãe? Que amor que existe aí? Nós não entendemos esse amor. Como achar que isso é divino? Como achar que isso é divino, se isso segue um capricho de nós ainda, seres muito imperfeitos. Né? Eu já ouvi muita mãe dizer, não, então se for o caso eu fico com ele. Porque eu Claro. não vou separar com você. Como fez a mãe de André Luiz. Foi até um umbral resgatá-lo. Né? Passou por várias dificuldades até para conseguir resgatar o filho. O que a mãe não faz para salvar o filho? Não é verdade? Aí nós vemos, por exemplo... Eu posso interromper? Claro. Então, o meu ponto ainda é referente ao slide anterior sobre Deus, que estou aqui lembrando de alguns detalhes. Às vezes, quando eu estudo a respeito de Deus, até para preparar a palestra aqui, eu estudo alguma aula, eu sempre chego num ponto que, nesse momento, eu quero ouvir a tua ideia a respeito, que eu acho que chega a ser até individual de cada um. Quando você analisa o que é Deus, você faz a pergunta, o que é Deus? Aí está lá no Livro dos Espíritos, a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, todos os atributos ligados a Deus. Aí você fala, tudo bem, é a causa primeira de todas as coisas. E aí você vai, e chega um momento que você fala, mas quem criou Deus? Aí você lê no Livro dos Espíritos, Deus não foi criado por ninguém, porque senão ele não seria Deus. Exatamente. Teria outro superior Outro a seria ele. Deus. O outro seria o Deus. Aí então chega no momento que, para a gente entender, não consegue entender a essência completa, né, do ensinamento, e chega uma hora que parece que você tem que usar de abstração para poder entender o que é Deus. Eu sempre tenho falta alguma coisa que, quando eu chego nessa pergunta final, mas o que é Deus? Não teve ninguém que criou ele, né? Ele é Deus, né? Então, como é que eu explico isso, essa abstração? Porque chega no momento que tem os atributos, tem a definição, mas eu não consigo entender além disso. Como é que sabe que é ele, não ela? Como ele foi criado? Como é que você sabe que é ele, não ela? Primeira pergunta. Não, ele é Não sabe. falta de uma palavra. Né? Exatamente. É falta Ou seja, de uma forma. duas coisas, né? A nossa linguagem é muito pobre ainda. Linguagem pobre. Para descrever uma coisa muito mais magnânima que é nosso Criador e criado. Né? Outra, vão existir coisas... Na verdade, a tradução, o original não tinha, era o gênero. Não tinha gênero. Não tinha gênero. Então vemos, por exemplo, nós ainda
poder de compreensão intelectiva ainda é muito pequeno para conseguir compreender uma coisa muito mais magnânima. É que nem, por exemplo, explicar para uma criança de 5 anos... Será que é Deus ligando? Está ligando para a gente aqui. Não, brincadeira. Uma criança de 5 anos fala, filho, isso é o seguinte, ó, vou te explicar uma coisa, que o papai vai explicar para você uma coisa. Lá na frente, né, você vai ter que aprender equação de segundo grau. Hã? Você vai ter que aprender, lá na frente existem derivadas, todas as formas geométricas, como se calcular. Pai, você está louco, não existe, não consigo entender isso. É a mesma coisa. Então nosso estágio ainda intelectual, evolutivo, não conseguimos compreender algo que é muito maior do que a gente possa imaginar. Não consegue, chega num ponto que a gente não consegue. Né? E aí você vê lá de novo no livro dos Espíritos e também no livro segundo o Espiritismo, onde os Espíritos colocam: sois muito pobres ainda em interpretação. Para interpretar, Né? para entender. Por quê? Porque não temos ferramentas para interpretar. Uma criança de 5 anos não tem conhecimentos de álgebra, matemática, para saber o que é uma integral, diferencial, cálculo, assim, não tem como. Não temos ferramentas. Então, se você quiser descobrir isso, você vai perder o tempo. Né? Você vai perder tempo tentando achar uma coisa que não vai conseguir nunca descobrir. Não nessa encarnação. Precisamos aumentar o nosso, né, poder intelectual. Você fala isso numa condição geral da sociedade humana. Humana, nossa condição evolutiva hoje. Humana em Né? tudo, Humana. ciência, Sim, psicologia, todas as áreas, né? todas. Do jeito que eu penso normalmente quando me vejo nessa situação, pensar no contrário ao que se não existisse. Porque aí parece que faz mais sentido do que tentar entender o que é. Tipo assim, Na porque a ausência se não existisse. É que o Raul dizia, né? Quando alguém perguntar como é que você prova que Deus existe, Você fala que ele não ele falou, existe. como é que você prova que ele que não ele existe? não Exato. existe. Exatamente. A ausência. Exatamente. Então, nós ainda, de novo, pela nossa condição evolutiva, nos preocupamos ainda muito do quê? Desses infernos, das dificuldades. Por exemplo, a gente vê muito a obra de Dante Alighieri, né? A Divina Comédia. Quando as pessoas falam Divina Comédia, o que vem na cabeça de vocês? Arte. Arte? Arte. Que tipo de arte? A pintura. Essa arte? Não. O inferno? Foi isso que ele fez, né? Não só. Não sei. Na Divina Comédia tem o inferno e o céu. Isso. Porém, quase todo mundo, só foca no inferno. Né? Ou seja, as dificuldades nossas, muitas vezes, se apresentam muito maiores do que nossas felicidades, do que nossos gozos, né? E assim por diante. Então, por exemplo, temos lá, óbvio que não vai ser eterno, né? Óbvio que temos dificuldades, porém temos muito que agradecer. Temos, assim, infinitamente maneiras de agradecer. Né? E aí vemos, por exemplo, Joana com Psicologia da Gratidão, aquelas pessoas que agradecem muito, agradecem mais, vivem melhores. Né? As pessoas mais gratas são mais felizes. São receitas, são caminhos, né? Não atalhos, mas caminhos que provam-se, né? Que provam eficientes, eficazes para a nossa caminhada evolutiva. Então vemos, por exemplo, aqui, ó, né? Mães e pais serão capazes de gozar as delícias dos céus, sabendo que os seus entes amados estão eternamente condenados a sofrer? Como? Não existe isso, gente. Não tem como. Não tem como. Então, por exemplo, o que nós vemos ainda é que o céu de corações egoístas. Então só você que pode ir para o céu, você vai ficar feliz lá sozinho. Não vai. Mas é assim que nós entendíamos Deus antigamente. Pelo menos antes do século XIX. Antes de Allan Kardec começar a abrir nossas mentes, né, através dos espíritos superiores, para olharmos o mundo com lentes diferentes. Né? Então, por que esse céu personalista? Eu vou para o céu, mas você não sou sure, né? Não sei não, acho que talvez não vai conseguir não. Né? Porque eu, não. De novo, enquanto uma pessoa chorar, ainda eu choro. Nosso compromisso é com a humanidade, gente. Não é com a nossa... Óbvio que vamos mudar o mundo amanhã. Mas como é que a gente faz? A gente muda aqui dentro, tenta mudar, vai mudando aos pouquinhos. Nossa família lá, nossa célula basilar, a sociedade, sendo mais, né, caridoso com o nosso esposo ou esposa, sendo mais amoroso e, ao mesmo tempo, eficaz com a educação dos nossos filhos. Né? Não deixar que a escola eduque, a escola vai instruir, não educar nossos filhos. A educação é nosso compromisso. Né? A gente vai ser mais paciente com o nosso próximo. Na one-on-one segunda-feira, depois é terça, depois é quarta, depois é a semana inteira.
gente vai ser mais caridoso, mais tolerante, que é o nosso trabalhador espírita, aqui no centro espírita, e assim por diante, né? Porque então a gente vai se equivocar. Então a gente se equivoca, acha que a gente é melhor que os outros, acha que a gente está fazendo trabalhos melhores que os outros. Não existe melhor ou pior trabalho no grupo espírita. Todos os trabalhos são importantes. Todos. Como dissemos, a recepção, o nosso ponto de vista, é um dos mais importantes. Mas também a água para ser fluidificada, o banheiro limpo, a cozinha limpa, a comida, né? Tudo isso é importante. Senão esse encontro não existiria. Né? Pessoas se dedicaram, se predispuseram a tirar horas dos seus dias para comprar coisas, para ir atrás de tais coisas. Ou seja, tudo é importante, gente. Nada é mais ou menos importante que o outro. Né? Se a gente não mudar esse paradigma, a gente não consegue, né? Não consegue. Ou seja, para nós alcançarmos esses patamares incríveis, ou assim, muito avançados de intelectualidade, né? Nós temos que mudar o quê? O sentimento. Porque ele é muito rudimentar. A gente ainda é muito competitivo muitas vezes, né? Quer ser mais que os outros, quer fazer mais que fulano, mais que a ciclana. Eu tenho tais coisas mais, tais coisas... Para quê? Estamos todos juntos nessa batalha, gente. Eu posso ajudar? Posso ajudar, então eu vou ajudar. Não posso ajudar? Eu vou orar pela pessoa, porque não posso ajudar, pelo menos vou atrapalhar. Né? Assim por diante. Então, para entendermos, de novo, a justiça divina, o livro de Emmanuel aqui é fantástico. É muito pouco lido esse livro também. Ele foi escrito faz mais de 50 anos. Então vemos, por exemplo, que a justiça humana, conquanto respeitável, sim, temos que respeitar, né? Frequentemente julga os fatos que considera puníveis. Ó, roubou aqui, vai fazer tal coisa. Fez tal coisa aqui, vai estar lá. Fatos puníveis. Porém, a justiça divina faz o quê? Né? Observa todas as ocorrências, desde os menores impulsos que lhe deram começo. Deus sabe, meus amigos, a nossa realidade. Ele sabe como é que eu penso, o que eu penso, o que eu sinto. Ele sabe onde eu estou. Não dá para enganar, né, a espiritualidade. Não tem como enganar. Não tem como enganar. Você pode tentar enganar o seu próximo, né, o seu chefe, seu marido, seus filhos, mas não tem como enganar. Não tem como. Não tem como. Né? Você para ali e faz uma oração, meu pai me ajuda. Eu ainda não consigo fazer tal coisa. Ele sabe que você não consegue. Né? Quando você pede, né, você louva, você pede, agradece, vai fazer o quê? Vou dar então mais uma oportunidade para ele aprender aqui. Vou dar mais uma aulinha aqui em tal lugar, de repente uma situação. Eu vou influenciar tal pessoa através, né? Ela vai perguntar tal coisa para ele, assim, assim, assim. Vai fazer o que as, né, situações tais aconteçam para que ele possa, lá na frente, ter uma vida um pouco melhor e assim por diante. Né? De novo, que é importantíssimo, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. O exemplo que demos aqui. A casa de vocês, meus amigos, a regra é de vocês. Não deixe que pessoas entrem lá e quebrem, né, o equilíbrio da casa de vocês. Não perca a oportunidade. Né? Ó, fulano, aqui em casa eu não gostei desse tipo de piada. Pra mim não funciona, minha família não funciona, eu não quero. Lá na rua, se a pessoa quiser, aqui em casa não. Pronto. É preferível que você magoe uma pessoa que magoar 5 em volta que de repente se sintam ofendida por aquela piada de mau gosto ou comentário esdrúxulo. Né? Ou seja, nós temos que sempre estar atrás dessa sede e fome de justiça. Né? Para fazer o bem, para ser justo e pregar pela justiça na humanidade. O que é ter fome e sede de justiça? É não ficar parado. As coisas acontecem e fala, olha, aconteceu aqui. Não faz nada. De novo, o mal é o quê? É a ausência do bem. Se você tiver uma chance de fazer o bem e não fizer, é a mesma coisa que fazer o mal. A gente sabe disso. Né? Não tem como. Aí, de fato, se tivéssemos só uma encarnação, toda essa teoria, esse método de Jesus seria um engodo, seria uma mentira. Porque não tem como existir justiça em uma encarnação só. Não tem como. Não dá para acreditar nisso. Uns nascem com tantos, outros com poucos. Não fortunas, mas condições, faculdades, perfeição física, outros não têm. Outros conseguem, né, pensar, intelecto, outros têm idiotia, né? Outras tantas dificuldades que aparecem por aí. Da onde que vem isso tudo? Né? Pergunta que nós fazemos. Da onde que vem isso tudo? E aí, de novo, do céu ao inferno, a concessão dessa liberdade de renascer é uma prova de sabedoria, da bondade e da justiça de Deus. Quer que nós, homens, né, tudo devamos aos nossos esforços, que sejamos obreiros do nosso próximo, nosso próprio futuro. Ninguém vai fazer para nós um mundo melhor. Ninguém. Nós fazemos o nosso mundo um mundo melhor no futuro. Não tem como, gente. Não tem como. Flávio,
queria falar uma coisa. Eu acho que o mal das religiões, o maior mal para mim, seja negar a reencarnação. Porque, por exemplo, na religião católica, eu fui criada na religião católica, e minha mãe não suportava o espiritismo e achava, porque ela não acreditava na reencarnação. Eu não sei por que eles têm tanta... pelo menos o catolicismo, eu acho. E também não vejo outras religiões assim falar sobre reencarnação como o espiritismo fala. Então, exatamente o que você falou, que realmente, para mim, me confirma isso, que é por isso que muitas religiões não conseguem transformar as pessoas. Porque nessa vida só, a gente não encontra explicação para tanta coisa que acontece. Principalmente com as crianças, entendeu? Então, se você vê uma criança, aquilo ali é um espírito. Claro. Não é Muitas vezes uma mais pessoa velho que a gente próprio. É um espírito que veio para aqui para evoluir. Isso? Então, se na religião, por exemplo, na católica, eles negam a reencarnação, então como é que você vai explicar o sofrimento de uma criança, tanta injustiça no mundo, entendeu? Que eles acham difícil. que é injustiça. Então, É muito eu acho difícil. que isso é muito importante a gente saber. Então, o que eu vejo, por exemplo, diferenças sociais, dificuldades na vida, né, comprometimentos, desigualdades, né, a gente consegue entender, nós, né, que acreditamos em reencarnação, a gente entende de onde que veio aquilo. A gente não justifica, muitas vezes, mas a gente entende, alguma coisa aconteceu ali para chegar ali e assim por diante. O capítulo é o 5º do Céu e Inferno, gente. Então eu vejo, por exemplo, a doutrina espírita vem desmistificar esse conceito. O que é desmistificar? Tirar esse véu do misticismo, da fantasia, da alegoria, né? Assim por diante. Vem desmistificar a justiça divina, que muitos acreditam. Né? Eu acredito que muita gente que se diz ateu, é ateu porque não consegue entender o que nós já entendemos, através do espiritismo. Falava isso, Deus existe, que nem Epicuro. Se Deus quer, não pode, se ele pode, não quer, se ele não quer, não pode, então não tem Deus. Né? Por quê? Porque não consegue dar o próximo passo. Né? Então qual é o nosso compromisso? Que já demos o próximo passo. Nosso compromisso é o quê? Tentar fazer o mundo melhor. Né? Porque a gente sabe que existe uma justiça divina. Existe. Como é que ela existe? Lembra do exemplo no começo? Do circo, lá de Niterói, onde 500 pessoas morreram ou desencarnaram abruptamente, muitas carbonizadas, pisoteadas. Né? Lúcio Galo era um cabo do exército do Império Romano. E ele ia por fora, né? Por fora ia desbravar os outros países na época, regiões do Império Romano, fazendo o quê? Matando cristãos. O trabalho dele era, né, do exército, disseminar ou acabar com os cristãos na terra. Aí Lúcio está voltando a receber medalhas do Império Romano, né? E é aqui, em frente ao Coliseu, né, na Via Galo, essa rua aqui que hoje em dia está, né, moderna obviamente, fizeram uma homenagem a Lúcio Galo. Qual era a homenagem? Eles queimaram mais de 200 cristãos em cruzes. Esse fogo foi visto de mais de 50 quilômetros de distância. Queimaram cristãos nas cruzes. Quem conta, gente, é Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, de Monchis. E aí, essa homenagem, né, todos esses soldados, eles faziam festa pela queima dos cristãos. 1.600 anos depois, 1.700 anos depois, esses soldados, inclusive Lúcio Galo, reencarnam no Brasil. E se comprometem a passar por uma desencarnação coletiva. E nessa desencarnação coletiva, eles se preparam e programam para juntos serem queimados vivos. O que acontece no acidente do circo. Né? Ou seja, o nosso olho nu, nós não entendemos. Meu Deus, perdi meu marido, meu filho, meu pai, meu tio, meu vizinho, meu amigo. A gente não entende o que acontece. Nós não temos ainda as ferramentas de reencarnacionistas, né? Ferramentas onde podemos ver, né? Graças a Deus não temos as ferramentas, né? Para ver o que aconteceu no passado. E a gente vê, por exemplo, aqui, nesse caso. Né?
esses soldados causaram tantas aflições lá atrás, se comprometem a o quê? Passar por uma desencarnação coletiva, reencarnam no Brasil e tantos vão lá e chegam no centro, no circo. Muitos perderam o circo porque chegaram atrasados. Muitos perdem o avião antes de cair porque não chegam a tempo. Outros perdem alguma coisa porque não estão ali. Quantas pessoas ficaram presas no metrô no atentado de 11 de setembro lá em Nova York? Meus amigos, se não chegar a hora de vocês não vão. Por isso não devemos temer terrorismo, não devemos temer nada disso. A gente entende que só nos acontece aquilo que deve acontecer. E a propósito, se tiver que acontecer, não adianta, você vai passar por aqui. É o melhor para você. Não tem jeito. Então, de novo, esse código divino, ele é muito mais importante do que a gente entende. Esse código divino abre nossas mentes. Ele fala, peraí, mas não, isso aqui não, né? Então ele constitui uma regra que pode abranger assim, todas as circunstâncias. Esse princípio básico de todas as relações sociais, né? Esse roteiro infalível para a felicidade vindoura. Esses soldados precisavam passar por aquela dificuldade para se libertar desse mal trágico que eles cometeram há 1.600 anos atrás. Não tinha como. Eles precisavam passar por aqui. Precisavam passar por aqui. Né? Não tinha jeito. Então esse código moral, ele é universal, sem distinção de culto. Você pode ser católico, protestante, espírita, ateu, branco, amarelo, preto, azul, cor-de-rosa, não importa. Esse código está presente em todas as nossas, né, no dia a dia, e assim por diante. Então, quando nós falamos sobre ação e reação, o que é? Né? Nós conectamos essas obras, não só a obra de André Luiz, nós conectamos as obras basilares, obras básicas, e vemos que Deus tolera as regiões infernais como um pai que tolera um filho cheio de chagas. O filho vai, coloca a mão na tomada e fala, filho, não põe a mão aí. Não põe a mão. Você fala, então vai pôr. Quer pôr, põe. Vai lá e põe. Toma um choque. Isso é Deus. Quer fazer o mal, faça. Não faça. Mas quer também faça. Você vai ver o que vai acontecer com você. Ponto final. É assim que funciona, gente. É muito mais simples do que a gente pode imaginar. E ao mesmo tempo é muito mais complexo a gente pode compreender. Olha que dicotomia. Olha que disparidade. Então a gente vê isso. Por exemplo, um médico que cuida de um paciente contagiosamente infectado. Ou seja, você possa aqui me infectar, me contagiar. Porém, a cura é um processo. Amanhã não vou ter mais egoísmo nenhum, vou ser muito humilde. Não. É dia após dia. Por isso falamos, você não consegue ainda não sentir raiva, ódio, todo dia da semana? Pega um dia. Aquele dia eu vou dirigir, não pode me cortar na frente, pode passar na porta, fazer o que quiser. Vou bem calmo dirigir hoje. Vou pôr o Divaldo para ouvir lá, né? Solicitações terapêuticas, você fica bem tranquilo. Você consegue 2 dias por semana? Ótimo. 3, melhor ainda. 4, excelente. Um caminho ótimo para fazer isso. Centro espírita. Vai lá, participar de trabalhos assistenciais, ajudar, trabalhar juntos, todos, Temos, por exemplo, exemplos assim, tremendos de pessoas que mudaram uma realidade gigantesca. Esse Maurice Beckham é um senhor do Alabama, olha que curioso isso, netos de escravos aqui nos Estados Unidos, e ele, muito preocupado com a segurança da sua família, em 55, 2 policiais, imagine, 55, antes de Dr. King, 55 policiais entram na sua casa, procurando um criminoso, ele, sem querer, atira nos policiais, em defesa, tentando achar que ele tinha sido injustiçado, mata um dos policiais. Um ato horrível, horrível. Um ato difícil, muito difícil. Um crime. Vai ser preso. É condenado à pena de morte. Olha que interessante isso. É condenado à pena de morte numa prisão chamada Angola Prison, na Louisiana. O mesmo lugar onde seu avô ainda era escravo. Olha aqui, a gente está sempre, reencarnando essas mesmas teias de relacionamentos. Eu sou preocupado. Todos aqueles que estão ao nosso redor, nossos parentes, amigos, são o mesmo tipo de espíritos, muitas vezes os mesmos espíritos. A gente vem reencarnando e reencarnando para quê? Para aprender a conviver melhor. Para aprender a ser pessoas melhores. Então ele vai e passa por isso. E aí perguntaram para ele, como é que foi para você ficar preso? Depois, não, à frente ele acaba sendo solto.
pena de morte existia naquela época, ele foi para Death Row, né? Aí ele fala assim, ó, não tenho nenhum minuto de arrependimento. Foi uma experiência gloriosa. Não sei vocês, meus amigos, mas ficar preso numa cadeia como aquela que é assim, né, tratamentos assim, não muito decentes, não seria muito glorioso pra gente não. Glorioso, obviamente, que é uma palavra que a gente usa para geralmente encontros religiosos, né? Meditação, foi uma gloriosa meditação. Você não fala que foi uma gloriosa experiência ficar preso, não é verdade? Então ele tinha a felicidade no dia a dia. No dia a dia. Né? E vemos, por exemplo, ele ficou preso 37 anos e 10 na fila da cadeira elétrica. E nunca se desanimou. Isso é sofrimento, meus amigos. Isso é sofrimento. Muitas vezes o que nós temos é só uma pedrinha no sapato. A gente faz aquela coisa gigantesca. Né? Óbvio que eu não tenho que julgar ninguém aqui, não é nosso trabalho, não é nosso objetivo, mas muitas vezes nós supervalorizamos o nosso sofrimento e desvalorizamos o sofrimento do próximo. O que ele faz depois disso? Prova a inocência dele, né? Foi legítima defesa. Aí ele sai da cadeia e com 97 anos, né? Ele trabalha avidamente lutando contra a pena de morte. Viaja, faz palestras, porque ele foi um dos que deveria estar morto hoje em dia. Ele trabalha contra a pena de morte. Quando vemos exemplos que nem esses, né? Exemplos, por exemplo, de uma freira armênia, né? Existiu o genocídio da Armênia, onde os turcos mataram mais de 500 mil armênios, né? Há 100 e poucos anos atrás. Então vemos, por exemplo, essa freira, tá nesse livro aqui, ó, Brian's End, Radical Forgiveness. Essa freira entra um general turco, né? Essa menina muito bonita. Esse general turco entra na casa dela para devastar a região, mata o pai dela, estupra a mãe, estupra a menina, mata o pai e a mãe, leva a menina embora com eles para virar prostituta. Esse general leva a menina, ela passa por vários soldados, vários soldados. Durante 10 anos, ela é forçada a trabalhos sexuais, né? Ou atividades sexuais. Ela consegue fugir, e ela é cristã. Por quê? Porque os turcos queriam o quê? Queriam impor o islamismo na Armênia. E ela, cristã, fugiu, né? Entra para um convento, se torna freira. Nesse convento ela trabalha, a guerra vai acabando. A guerra dos turcos vai acabando. Aí chega no hospital o general, que fez aquilo tudo para ela e para a família dela. Aí chega o general, ela fala o quê? Eu vou ajudar esse general. Toma conta dele, ao ponto que se não tivesse alguém para tomar conta, ele morreria. Ela carinhosamente toma conta dele, com os cuidados médicos necessários, para que ele não desfaleça, né, seu corpo físico. Tomando conta dele, né, ele vai melhorando, aí ele acorda, se desperta. Aí ele vê a menina, ele reconhece. Ele fala, mas eu conheço você de algum lugar. Ela fala, sim, você conhece. Você matou meu pai, estuprou minha mãe na minha frente. Você me forçou trabalhos sexuais durante 10 anos. Eu escapei e vim parar aqui. Trabalho no hospital como voluntário. Sou enfermeira. Mas por que você não me matou? Porque o meu Cristo pedia que eu perdoasse as pessoas. Não é importante o motivo. Ele pedia isso. Para que eu sempre perdoasse as pessoas. E eu faço o que ele me pediu. O seu Deus, eu não conheço. Não posso falar. Mas o meu Jesus, aquele que me ensinou a ser uma pessoa melhor, pede que eu continue perdoando. Não importa as condições. E aí, para terminar, quero passar um vídeo para vocês. Aquele rapazinho que não tinha mãos, tinha duas soluções só. Ou viver parado, jogado, ou fazer alguma coisa diferente. Ele aqui tocando com os pés. Esse é o Jazz Got Talent.
tocando parecido nosso aqui. Ganhou vários prêmios. Óbvio que ele não toca o piano em todas as escalas, porque os pés não alcançam, né? Mas na próxima vez que você achar que tem problema muito difícil, lembra dele. Na próxima vez, se você não conseguir perdoar, porque dói muito, lembra da freira. Né? Obrigado, meus amigos, pelo tempo que vocês passaram com a gente aqui nessa manhã. Que esses ensinamentos possam ser um pouquinho estimulantes. A gente perdoe cada vez mais. A gente esteja cada vez mais atentos às nossas próprias atividades, nossas ações no dia a dia. Que o Mestre Jesus, os Espíritos amigos, nos abençoem, nos iluminem sempre. You are beautiful. Vivam felizes. Sejam felizes. Obrigado. Esse fechamento. Eu gostaria, na verdade, de dar um pouquinho de mais trabalho para o Flávio, mas antes disso, agradecer a todos vocês por terem vindo aqui, passado essa manhã maravilhosa com a gente. Obrigado pelas doações, como o Flávio falou, ainda tem muita pobreza aqui na região, então cada vez que a gente ajuda um pouquinho, ajuda outras pessoas. Nós também, vários livros que o Flávio comentou, tem disponível na nossa biblioteca, muitos para alocar, muitos para vender, especialmente o Ação e Reação. A Dani deu uma apurada lá para ver se a gente conseguia comprar alguns, então tá disponível ali atrás. E de novo, muito obrigada. E para encerrar, Flávio, se eu puder te incomodar mais um pouquinho, escutar a tua prece final vai ser assim, fechamento de ouro para esse final de semana maravilhoso. Vamos então, mais uma vez, elevando nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre querido, médico de almas, psicólogo de mentes, nosso irmão maior. Jesus, nós temos a certeza que estás aqui conosco. Nós temos a certeza que através da espiritualidade maior, nossos mentores queridos, os anjos de guarda de cada um de nós aqui presentes. Nós muito agradecidos por esta oportunidade, gostaríamos de pedir para que leve nossas preces até o nosso Pai, até o nosso Criador incriado. Em agradecimento, Pai querido, primeiramente por nossa vida, por nossa encarnação presente. Agradecemos, Pai querido, por todo o bem que temos recebido, por todos aqueles que estendem as mãos, que nos ajudam, que colaboram conosco. Nossos amigos, companheiros de trabalho, parentes, enfim, a todos, Mestre querido, todos, Pai amado, que colaboram de uma maneira ou outra para o nosso sucesso espiritual. Agradecemos também, Pai querido, pelo mal que nos chega. Muitas vezes não compreendemos as aflições, nossos mais íntimos sofrimentos. Mas aprendemos, na doutrina espírita, que eles existem por alguma razão. Ajuda-nos, Pai querido, abrindo nossas mentes, apaziguando nossos corações, a fim de que alcancemos esse patamar de compreensão de todas as nossas dificuldades. E por final agradecemos por aquele mal que não nos chega, Pai querido, por aquele mal que não nos atém, que já fizemos a nossa pequena mudança interior. Ajuda-nos, Pai querido, a termos sempre Jesus e o seu Evangelho como uma bússola que nós guiamos os nossos caminhos, que nós usamos para chegar no nosso maior destino final, até próximo de Ti. Graças a Deus.